palavra do Senhor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Estas palavras são palavras que nós encontramos dentro das páginas da Bíblia Sagrada, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 19. Lembre-se, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmão, entenda a pergunta: por que sou obrigado a seguir a Cristo? E a resposta curta é: ninguém é obrigado a seguir a Cristo pela força. Por essa causa que nós temos hoje muitas pessoas dentro dos templos católicos rezando, adorando imagens de escultura, ouvindo um conselho de um homem que nunca foi casado, que não pode casar, porém dando conselhos aos casais. Como eu posso ensinar uma pessoa a dirigir um carro se eu não sei dirigir? Aí é onde está o problema. Jesus não obriga ninguém, Ele convida. Mas quando a gente entende que Ele é o que Ele fez, o coração entende que seguir a Ele não é peso, é privilégio. Porque nós vivíamos perdidos quando a gente reconhece que estava no mundo de idólatras, o mundo imperfeito como ele é. Então precisamos de um mundo perfeito que é com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não que nós sejamos perfeitos, mas sim porque seguimos os passos do que é mais perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é obrigado por medo, é resposta por amor. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo com medo, mas é um amor no coração, é entender. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não te chama para ser escravo, te chama para ser filhos. Romanos 8:15. Filho obedece, não por obrigação, mas porque ama o Pai. Então, meus irmãos, nós temos esse primeiro motivo, que não é obrigação, e temos o segundo motivo, bíblico, para seguir a Cristo. Porque Ele deu a sua vida por você. Segundo os Coríntios 5:15 está escrito: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. A cruz muda tudo. Quando nós olhamos para a cruz, com Cristo, o seu sacrifício, ali Ele está declarando o grande amor por nós, em que morreu o Senhor na cruz para nos dar a salvação. E a nossa maior alegria é que Ele, ao terceiro dia depois de sepultado, Ele ressuscitou. Como viver para mim mesmo depois de um sacrifício desse? É uma coisa quase que impossível, porque a gente tem que viver para Cristo, porque só nele tem vida. João 6:68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Então só Jesus tem as palavras, só Ele tem como nos salvar, só Ele derramou seu sangue por nós. As pessoas têm uma falta de entendimento, saírem de suas casas e vão até uma congregação de um ídolo qualquer, para ali acender vela, rezar e pedir alguma coisa, mas tudo isso são coisas que, segundo a Bíblia, são coisas fictícias. Fora de Cristo é cansaço, e cansaço vazio. Pecado, nele tem perdão. O pecado tem perdão em Cristo, paz e vida eterna. É o que nos diz em João 10:10, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Porque Ele é o Senhor. Em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando aceitamos Jesus, confessamos Ele como Senhor, no caso, dono de tudo, seguir é reconhecer
quem ele já é. É o próprio Deus que foi encarnado aqui, que desceu dos céus, destronizou e veio a essa terra, nasceu do ventre de Maria, para dizer a cada um de nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nos diz lá em Efésios 2:10, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi feito para andar com Ele. Fora dele, a vida não encaixa. Andar com qualquer um outro Deus, uma denominação, alguma coisa que não tem vínculo com a palavra de Deus, é complicado. Tem gente que diz: eu acredito em Francisco do Canindé. Outro diz: eu acredito em Santo Antônio. Outro diz: eu acredito em São Benedito. Meu irmão, é tanto nome, tanta coisa que acontece, mas se eu não quiser seguir e seguir um outro, João 3:18 está escrito: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu sou um católico, eu sou condenado. Não. O senhor está dizendo que eu sou um macumbeiro, eu sou condenado. Não estou dizendo isso. Eu estou falando o que a Bíblia diz aqui. Leia, se você tem uma Bíblia, em João 3:18. Quem não crê em Cristo já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, não é crer em Maria, em José, Antônio. Todo mundo deveria obedecer, já que a pessoa ama a Igreja Católica, aos seus conceitos, deveria obedecer o mandamento de Maria. Você conhece o mandamento de Maria? Naquela festa onde ela falou para o Senhor Jesus que lá não tinha mais vinho. O que Jesus disse? Mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. O que aconteceu foi que ela, voltando-se para os discípulos, disse: façam tudo o que ele mandar, o que ele disser. É isso que nós temos que fazer, obedecer a mãe de Jesus nesse sentido. Ela deu esse conselho para que a gente venha fazer o que está escrito das palavras de Cristo. Deus respeita sua decisão, meu irmão. Deus não vai lhe obrigar, mas sem Cristo só existe dois caminhos: vida ou morte, conforme Deuteronômio 30, versículo 19. Ele não obriga ninguém, ele avisa por amor. A diferença entre obrigação e entrega. Obrigação religiosa, por exemplo, faço por medo. Já na forma de seguir a Cristo, faço por amor. 1 João 4:18. Obrigação religiosa é peso e culpa. Seguir a Cristo é descanso e graça, conforme Mateus 11:28, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando a gente está seguindo, conforme nós falamos aqui, a obrigação religiosa, são regras. Já seguindo a Cristo, é um relacionamento. João 15:15. É um bom entendimento entre você e o Pai, entre você e o Espírito Santo, entre você e Jesus Cristo. Jesus disse: vinde a mim, Mateus 11:28. Não venham obrigados a mim, mas sim por amor. Nós temos aqui o resumo. Você não é obrigado, entre aspas, como escravo. Você é convidado como filho. E quando prova este amor, você diz: eu quero seguir. Glória a Deus. Para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Quer dizer, o viver é Cristo. Não tem sentido eu viver em um argumento, em uma tese, alguma coisa assim que alguém criou, que alguém idealizou, uma narrativa. Não há possibilidade. Nós temos que viver em conformidade com a palavra de Deus, que é a palavra viva. Ele mesmo disse em João 5:24, na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmão, se hoje parece peso,
Fala com Deus sobre isso. Conta para Ele. Ele não quer um robô. Ele quer o seu coração, os seus sentimentos, não através de uma segunda pessoa. Aqui as pessoas dizem, o governo de Deus é que nem o governo do Estado. O governo tem seus deputados, tem os seus senadores, tem os seus assessores, tem aqueles que estão para ajudar a comandar. Então Deus também tem os seus santos, Maria, José, Antônio, Francisco. Nada disso, meu irmão. É a única forma que nós podemos chegar aos céus, é Jesus Cristo. Ninguém morreu na cruz a não ser Jesus. Só Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí é que está a diferença. Se você não aceita Cristo, é o que está escrito aqui na palavra. Aquele que não confessa o nome do Senhor, já está condenado. Lamentavelmente, as pessoas ficam dizendo, é o pastor que é ignorante, é o pastor que não estudou. Ele diz logo assim. E um padre que estuda de 4 anos e meio a 6, para se tornar um seminarista da Igreja Católica. Ele estuda esse tempo todinho e continua adorando imagens de escultura, quando a Bíblia deixa bem claro que as imagens de esculturas têm que ser queimadas e jogadas fora de casa, porque até a prata e o ouro que tiverem sobre elas, você não deve colocar dentro da sua casa, que é maldição. Deuteronômio 7:25, ou não está na Bíblia da Igreja Católica, de edições Paulina? Não está na nossa também? Irmão, é uma questão de cada um, que quer obedecer ou não. Essa questão de amizade a gente tem com as pessoas, aqueles que querem ser nossos amigos, mas aqueles que não querem, ninguém vai obrigá-lo. Da mesma forma é Deus. Deus não vai obrigar ninguém a se tornar um filho dele, um seguidor dele. Por essa causa, nós colocamos aqui o assunto importante, importantíssimo. Por que sou obrigado a seguir a Cristo? Ninguém é obrigado. A obrigação é simplesmente por uma questão de consciência. Você sabe que Jesus Cristo é o único caminho, você vai segui-lo, se é que você tem interesse de morar no céu. Quando você não sabe, você fica andando aí igual alguém que não conhece nada. Quantas pessoas que são estudadas, conhecem muitas coisas, estudaram, se formaram, mas continuam no ostracismo espiritual. Por quê? Porque não dão valor à palavra de Deus. É o mesmo caso do padre, que estuda e nunca dá valor à verdade. Assim nós estamos pelo que diz a Bíblia, o mandamento de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso é Bíblia, isso é mandamento de Cristo, para que nós possamos nos tornarmos felizes. Por essa causa, meus irmãos, nos tornamos mais alegres, mais felizes ainda em estar aqui anunciando essa palavra para você, porque a resposta curta é: ninguém é obrigado a seguir a Cristo pela força. Jesus não obriga ninguém, Ele convida você, Ele te convida. Mas quando a gente entende que Ele é o que Ele faz, o coração entende que seguir a Ele não é peso, é privilégio. Vamos participar, meus irmãos e amigos, desse privilégio de seguir a Cristo? Querido Deus e Pai que está no céu, venha abençoar, Senhor, todos aqueles que nos ouvem neste horário. Te peço e te agradeço em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, e que Deus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar a todos nós, no nome de Jesus.